Abra sua Bíblia, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 25. Quero, enquanto você abre a sua Bíblia, convidar você que está em casa, se porventura você ainda tem algum pedido de oração e deseja nessa noite compartilhar conosco, nós gostaríamos de orar por esses pedidos ao término do culto, tá bom? Você que está aqui também, meus irmãos, se você tem algum pedido e gostaria de externá-lo, nós gostaríamos de ouvir e orar por eles também. Então, ao término do culto, faremos isso. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 27. Primeiro livro da Bíblia, creio que todos vocês já acharam. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um coziado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse coziado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esse é um texto, irmãos, que é um texto muito conhecido de todos nós. Um texto que nos fala sobre o valor que Esaú dava para aquilo que por direito lhe pertencia. Conhecemos a história do patriarca, conhecemos a história desta família patriarcal. O mais interessante de quando olhamos para a história desta família é que Esaú, ele foi tomado por um sentimento que era um sentimento passageiro, um sentimento onde ele não deveria ser controlado ou dominado por ele, mas que infelizmente todos nós, assim como Esaú, também passamos. Eu quero, nessa noite, antes de mencionar os versos em que nós lemos e aprender algumas lições, falar sobre o desejo de muitos de nós, como bons espectadores, para quem gosta de futebol, de ser tentado a ser treinador. Você já teve a experiência de achar que o treinador do seu time escala pior que você? Sim ou não? Rapaz, esse cara não escala nada. Eu escalo 10 vezes melhor que ele. O nosso time é sempre melhor do que o do cara. Só que a gente não convive a semana. A gente não sabe o que se passa durante a semana. Mas na hora do jogo, o Tite sofre. Porque na hora da convocação, a gente convoca tanta gente e o técnico não serve para nada. A nossa ideia dessa experiência de torcedor é de que o trabalho do outro nunca é melhor do que o que eu posso fazer. E percebemos que essa ideia de olhar para o trabalho do outro e achar que o trabalho do outro não é tão melhor quanto o meu, percebemos que resolver o problema do outro é sempre mais fácil. Já percebeu isso? Resolver o problema do outro é sempre mais fácil. Criar os filhos dos outros, então, nem se fala. A gente tem segredo para tudo. Como é fácil termos um receituário para resolver os problemas dos outros. Porém, o mesmo receituário que temos para os outros, não aplicamos à nossa própria vida. Já percebeu que a gente faz isso o tempo inteiro? Ah, se é meu filho. Lá em casa é diferente. Será?
Será que a receita que você passa para os outros serve para você também? Será que você se automedica ou você apenas medica os demais? Será que, de fato, se você fosse o treinador do time que você torce, você escalaria melhor do que o treinador? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o texto que nós lemos nos mostra Esaú tomando uma decisão precipitada. Esaú vendendo o direito de ser o irmão mais velho por um prato de lentilhas. E talvez ao lermos sobre isso, nós falamos, como que isso é possível? Se eu fosse Esaú, jamais venderia o meu direito de primogenitura por um prato de lentilhas com um pedaço de pão. Ah, se eu tivesse no lugar de Esaú, não faria isso. E nós continuamos com algumas falas tais como: se eu estivesse no jardim, eu nunca comeria daquele fruto. Ou, eu nunca cairia no adultério de Davi. Eu não seria iludido como Sansão foi. Não seria. Eu nunca fugiria de uma mulher para entrar numa caverna e pedir a Deus a morte. Não, Elias, eu nunca seria Elias. Percebe que a gente sempre tem a tendência de olhar para o problema dos outros e achar que nós somos melhores e que não cometeríamos tais erros, tais falhas. Uma das coisas que eu acho mais extraordinária nas Escrituras, meus irmãos, é que ela não esconde a fragilidade do povo de Deus. Ela mostra claramente quem é cada um. Deus faz questão de relatar nas Escrituras quem é cada um dos seus servos chamados por Deus, homens que serviram ao Senhor e que tiveram sim suas fraquezas, tiveram sim os seus pecados, foram expostos. A Bíblia relata diversas vezes com diversos personagens, tais como os que eu mencionei aqui para vocês. E sabe por que isso é tão extraordinário? Sabe por que as Escrituras mostram a fragilidade do povo de Deus? Porque a Bíblia não vem de uma possibilidade utópica. A Bíblia mostra de fato quem somos. Nós também somos capazes de fazer a mesma coisa que Davi fez, de que Elias fez, de que Sansão fez, e que todos eles fizeram. Nós somos capazes também de fazer as mesmas coisas. Portanto, quando nós olhamos para a história deste homem chamado Esaú, nós temos muito a aprender. Primeiro, quando a gente olha para o texto, a gente percebe o contexto de uma família, apesar de ser uma família patriarcal, um tanto quanto ainda desestruturada no conceito familiar. Primeiro, esta família, ou esse texto em que nós lemos, ele está dentro de um contexto maior, irmãos. E quando eu falo um contexto maior, não estou falando no capítulo 20, 21, 22, 23, 24, até chegar ao 25. Eu estou falando de um contexto maior, olhando lá para o capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chama Abraão. E faz uma promessa dizendo para Abraão: Abraão, olha, o teu povo, a tua nação, os teus descendentes serão como areias do mar, serão como as estrelas dos céus. Conhecemos a história de Abraão. Isaac é filho de Abraão. E quando a gente olha para a vida de Isaac, a gente olha para Isaac e vê um homem, queridos, que de fato tentou lutar contra muitas coisas do seu coração. Isaac casa com Rebeca. Isaac ora, porque diz que assim como a sua mãe, Rebeca era estéril. Ele ora, ele pede a Deus para mudar a realidade. Aqui está uma primeira lição. Sabe quanto tempo durou para Deus responder a oração de Isaac? Quem sabe? A gente está numa geração em que é a geração do fast food. É a geração do miojo. É para já. Olha o texto comigo. Capítulo 19. Capítulo 25, verso 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Parece que foi instantâneo, né? Cara, como Isaac era sintonizado com Deus. Instantaneamente Deus ouviu. Não, não foi. Olha o verso 25. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó, era Isaac de 60 anos. 20 anos depois, irmãos. 20 anos depois, Deus ouviu, mas 20 anos depois ele respondeu. Que tá... Tenha calma, não se precipite. Tenha o tempo certo de Deus para ouvir as nossas orações. Não se deixe ser dominado pelo mundo em que cobra os resultados para ontem. Deus ouve a oração do seu povo, mas tem o tempo certo. O texto fala que Deus ouviu a oração deste homem e sua esposa engravidou de gêmeos. Em dobro, é combo. Só que dentro do ventre de Rebeca tinha duas nações, como o texto nos mostra. Rebeca ora, o Senhor lhe mostra essa verdade e as crianças nascem. E dizem que eles eram diferentes com relação a comportamentos. Esaú era alguém mais desbravador, alguém que gostava de caça. Esaú, o texto vai dizer que era alguém perito em caça e que ele ia para o campo o tempo inteiro. E que Isaac amava Esaú. Por que Isaac amava Esaú? Porque Isaac saboreava das suas caças. Mas Jacó não, irmãos. Jacó é típico filhinho da mamãe. Morava em tenda. Sabe aquele menino que está em tenda, que é obediente? Que a mãe fala, menino, vai comprar o pão? Ele falou, sim, mamãe, vou. Jacó era o tipo menino que ficava em casa e que fazia tudo que a mamãe queria. E, muito obviamente, Rebeca amava mais a Jacó. Eu sei que dentro do contexto, cada um dentro das suas realidades, em um determinado momento, Jacó sai para caçar. E o texto diz que Jacó chega exaurido, cansado e com muita fome. E Jacó está preparando uma comida. E eles estão lá cozinhando, e ele está lá cozinhando, e diz que quando Esaú vê aquele prato, aquela lentilha, aquele guisado vermelho, ele é tomado pelo estômago. E diz, cara, Jacó, dá um pouquinho dessa comida, mas a ideia não é essa, educadamente, sabe? Dizer assim, Fernando, que pão, dá um pedacinho desse pão. Não. A ideia do original é que, quando Esaú chega, fala assim, e aí, eu quero dessa comida. A ideia era essa. Ele foi rude com o seu irmão, e seu irmão foi malandro. Falou, tá bom, já que é assim, eu te vendo, mas só se tu me dá o direito de irmão mais velho, porque o direito de irmão mais velho tem uma maior parte da herança e assim por diante. E a lição que a gente pode aprender, irmãos, é que Esaú, controlado pelo cansaço, exaurido pelo mesmo, dominado pela fome, não pensa no futuro e decide justamente no presente, se precipitando, apesar, como vos falei no contexto maior, de que Deus disse que assim seria, mas não precisava ser vendendo por um prato de comida. Você entendeu isso? Seria porque Deus já tinha dito que o mais novo, o mais velho serviria o mais novo. Mas Esaú foi tomado pela fome e vendeu assim o seu direito.
E aí volta a pergunta: como é que Esaú faz uma coisa dessa? Fico pensando, será que ele não poderia esperar um pouquinho mais? Anda um pouquinho mais, vai para a tenda, descansa, não toma decisão de cabeça quente. Não toma decisão pelo cansaço. Está fadigado. Não precisa tomar decisões agora. Se Esaú andasse um pouco mais, fosse para a tenda, lavasse o rosto, tomasse um banho, certamente esperaria um pouquinho mais. E a gente continua se perguntando como é que ele pode fazer uma coisa dessa. E a outra pergunta que a gente precisa responder é: será que nós às vezes não abrimos mão de coisas espirituais por pratos de comida que o mundo tem nos oferecido também? Será que nós também não imitamos o comportamento de Esaú? Às vezes fala: eu estou cansado da igreja. Eu já ouvi alguns falando assim: eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado disso, estou cansado dessa vida. E começa a abrir mão daquilo que é eterno por coisas passageiras. E nós sabemos, queridos, que muitos de nós aqui fizemos isso no decorrer da nossa caminhada com Deus. Nós já vendemos muitas vezes o que é espiritual por pratos de lentilhas do mundo. Nós sabemos disso, eu já fiz isso várias vezes, não se escandalize não. Só não era um guisado vermelho. E nós temos a tendência de continuar fazendo as mesmas coisas. Será que às vezes não estamos assim como Esaú, dando preferência às coisas de muito menor valor, muito menor importância, em detrimento da fé que eu e você recebemos da pessoa do nosso Salvador, Cristo Jesus? Será que você não temos dispensado, queridos, ou desprezado as promessas de Deus por pratos de comida que queremos para ontem, para já, em detrimento da fé que temos em Cristo Jesus? A pergunta é: você tem trocado Deus pelo quê? O que é mais importante para a sua vida? O que é mais importante para mim e para você? Leia o texto comigo de Paulo à igreja em Colossos. Capítulo 3. Paulo vai falar no contexto anterior da questão de cerimônias, da questão do ato religioso, das festas, das comidas. E aí no verso 20, Paulo vai falar a respeito da obediência. E Paulo fala: se vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a tais ordenanças? Que ordenanças são essas? As que estão escritas a partir do capítulo 2. Ele fala: não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto em si mesmo, de falsa humanidade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Olha o verso 1, capítulo 3. Portanto, já que vocês morreram com Cristo, como ele diz no verso 20, já que vocês morreram, então vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Se vocês morreram, vocês também foram ressuscitados. Então, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, a vida de vocês que está oculta nele, vocês também serão manifestos com eles. Paulo está falando justamente sobre essa questão, queridos, de dar valor ao que é eterno, de olhar para as coisas do alto, e não para as coisas terrenas, para as coisas passageiras, ritualísticas. Fazendo um contraponto com aquilo que Esaú fez, cuidado para que você não valorize demais as coisas dessa terra, aquilo que é passageiro, em detrimento do que é eterno. Às vezes eu e você estamos famintos como Esaú, com muita vontade de pratos que vão nos distanciar de Deus. Cuidado para não tomar as mesmas decisões que Esaú tomou, dizendo que está cansado,
dizendo que não aguenta mais. Eu fico observando muitos de nós e muitos jovens também, no contexto de vida, quando chega a realidade do Enem, todo mundo pede oração, porque querem ir para uma boa faculdade. Legal, a gente ora, mas o mais interessante é que estes que pedem oração para que possam ir bem no Enem, para que Deus abra uma porta de trabalho, e Deus abençoe, e depois que entra para a faculdade, depois que tem o trabalho, esses se distanciam de Deus. Será que não estão vendendo aquilo que é espiritual por pratos de lentilhas? Será que o mesmo jovem que pediu oração para entrar numa boa faculdade, Deus o abençoou e deu uma boa faculdade, ao chegar na faculdade ele não começa a ter amizades com alguns e ouvir algumas filosofias, algo que os professores estão dizendo, e fala assim, não é bem isso que eu estava crendo não, e começa então a ter uma vida que não agrada a Deus? Será que não estamos vendendo por pratos de lentilhas, que o mundo tem nos oferecendo aquilo que é eterno por coisas passageiras? Quando eu refletia sobre a vida de Esaú, eu ficava pensando sobre as minhas escolhas. E quantas vezes na minha vida, irmãos, por estar exaurido de cansado, faminto por coisas novas, trocava aquilo que Deus tinha para a minha vida por momentos passageiros. Hebreus relata os heróis da fé e ele fala de um homem chamado Moisés, que preferiu abrir mão do palácio a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Nós precisamos refletir muito bem sobre as nossas escolhas. Na oração de Agur, ele diz assim, em Provérbios capítulo 30, versos 7 e 9, 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Senhor, me dá o que é necessário, mas dentro daquilo que é necessário, que é presente de Deus para a sua vida, aprenda a estar contente e satisfeito, e não troque aquilo que Deus tem te dado, os prazeres de vida com Ele, por nada transitório nesse mundo. Há uma frase do Dr. Russell Shedd, que todas as vezes que eu a leio, me dá frio na espinha. Russell Shedd diz assim, o que mais nos distancia de Deus não são os presentes, na verdade, o que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. O que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. Porque nós não sabemos lidar com os presentes que muitas das vezes Deus nos dá, nos abençoa. Eu já contei algumas vezes aqui na escola dominical para alguns da sala de um amigo muito próximo que tinha um bom trabalho, entrou em uma boa empresa e começou a ter promoções e promoções e começou a ser muito abençoado. E hoje está distante. E ele reconhece, ele fala, é difícil deixar o padrão, pá. É difícil deixar a vida. Me dar o necessário. Esteja satisfeito com o que Deus te proporciona. Esaú nos ensina, irmãos, de que a vida é muito mais do que os prazeres de imediato, porque eles vão passar. Então, quando é, para ser mais prático, quando é que eu e você trocamos Deus por pratos de lentilhas? Quero que você pense. Quando você deveria ler mais a Bíblia, está maratonando séries de 2 ou 3 horas na televisão. Você está vendendo
a seu tempo com Deus por pratos de lentilhas. Quando você deveria orar mais, e você gasta mais tempo em Twitter, Instagram e todas as outras situações que tem com relação à rede social. Você está vendendo o seu tempo com Deus por pratos de lentilhas. E todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. E nós precisamos, irmãos, rever se de fato o nosso time é melhor do que o do técnico. Nós precisamos pensar se de fato nós escalamos melhor como o técnico escala. Se de fato, no lugar de Esaú, eu também não venderia, porque estou exaurido, de cansado e com o estômago tocando e roncando dentro de mim. Porque nós fazemos as mesmas coisas com coisas diferentes. Temos o mesmo comportamento com coisas diferentes. Será que não estamos gastando os nossos dias e a nossa vida focada em coisas que não agregam em nada em nossas vidas, que não nos amadurecem e nos faz estar mais próximos de Deus, ou estão distanciando de Deus essas coisas? Se assim for, nós estamos vendendo aquilo que é tempo com Deus, investindo na eternidade, investindo com um relacionamento genuíno com o Pai, em coisas que são passageiras. E deixa eu falar, não estou falando que isso é errado, nada dessas coisas são erradas, só estou falando que isso tem limite. Quando você começa a focar nessas coisas e deixa aquilo que é do reino de Deus para segundo plano, você está vendendo, sim, está tendo um comportamento tal como Esaú teve. Olhando para o momento, falando, eu mereço, né? Trabalhei 8 horas, eu mereço relaxar. Mas durante essas 8 horas que você trabalhou, nos 24 horas que você tem no dia, você já parou para ler a Bíblia, você já parou para falar com Deus, você já parou para refletir sobre o reino. Ah, não, eu não fiz nada disso, mas eu mereço um descanso. Nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas. Precisamos estar atentos, pois o mundo tem, de fato, nos oferecido diariamente pratos de comidas que são agradáveis aos olhos. E às vezes estamos, de fato, famintos de fome, devorados pela mesma fome. Cuidado, não abra mão da sua vida com Deus por sensações passageiras, por coisas tão pequenas. 2 aplicações e concluo. Primeira delas, que está claro no texto. Deixa eu abrir novamente aqui. Primeira delas que está clara no texto, está aí a partir do verso 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. Primeiro ele jurou e vendeu o seu direito. Deu, pois, a Jacó, a Esaú, o pão com cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Primeira aplicação: não tome decisões permanentes, porque você está temporariamente frustrado e cansado. Jacó estava frustrado, Esaú estava frustrado. Ele saiu para caçar, o cara é perito em caça e volta sem nada. O cara falou: o que aconteceu? Não matei nada. E ainda quando volto, encontro meu irmão fazendo um negócio desse cheiroso, sendo tomado pela fome. E ele fala: eu tenho que tomar uma decisão, me dá desse negócio para comer. Então a primeira aplicação do texto para nós é: não tome decisões permanentes porque você está temporariamente frustrado, porque não aconteceu coisas que você se programou para acontecer. Não é do seu jeito, não é como você quer, como Deus quer, do jeito de Deus e não do meu e do seu jeito. Esaú não estava num bom momento para tomar uma decisão, irmãos. Ele está cansado. Alguém já lhe falou: não tome decisão de cabeça quente? Porque senão você vai se arrepender.
Aqui, na prática, alguém que está cansado e diz: o que vai me adiantar esse direito que eu tenho se eu estou morrendo? Se eu estou cansado? Me dá isso aí. Decisões precisam ser tomadas quando a sua mente está limpa, serena. Se você estiver exausto, abatido, com dor, com mesmo em situações difíceis, cuidado. Não tome nenhuma decisão onde você não está consciente das mesmas tomadas de decisão. Porque qualquer tomada de decisão fora de uma realidade adequada, elas se acompanharão para o resto da vida. Jacó foi conhecido como aquele que vendeu o seu direito de irmão mais velho por uma decisão. Já ia acontecer, ele ia servir Jacó, mas não precisaria ser assim. Não precisaria. E segunda aplicação, e a gente conclui. Aprenda que a soberania divina não anula a nossa responsabilidade. Por que soberania divina não anula a nossa responsabilidade? Deus já tinha dito. Soberanamente já tinha revelado. Tem duas nações no teu ventre, Rebeca. O mais velho vai servir o mais novo. Mas a responsabilidade do mais velho era ter um comportamento adequado e não como ele teve. A soberania divina não anula a nossa responsabilidade. Se Deus já sabe quem vai ser salvo, já ouviu essa pergunta? Então, se Deus já sabe quem vai ser salvo, por que eu tenho que evangelizar? A soberania divina não anula a sua responsabilidade. Simples. E a gente vê isso dentro do texto. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nossas escolhas têm consequência, irmãos. A história dessa família mostra: a sensualidade de Isaac vai custar a sua família e o seu lugar de honra nos relatos genealógicos da sua própria família. A fraude de Rebeca vai lhe custar o anonimato. A fraude de Jacó lhe atrairá decepção e frustração. A impaciência e ganância e a ausência de visão pactual de Esaú lhe causaram a sua perda de primogenitura e da sua bênção como filho mais velho. Não importa se Jacó vai ser o primeiro, a bênção do filho mais velho é minha por direito. Era a responsabilidade de Esaú cuidar daquilo que era dele por direito. Mas Esaú não fez isso. A soberania divina não anula a nossa responsabilidade. Não tome decisão de cabeça quente e cansado. Seja responsável. Cuidado para você não trocar aquilo que é eterno por aquilo que é transitório e passageiro. Não venda, não negocie o que é inegociável na sua vida, que é o seu tempo com Deus. E tem muita gente negociando. A gente não consegue. Porque a gente vai para a questão: e os meus direitos? Tome cuidado. Essa história nos ensina. E nós precisamos de fato nos perguntar: se de fato eu estivesse no lugar de Esaú, não faria e não tomaria as mesmas decisões? Será que eu vou mexer? Será que o time do A ou do B é melhor? Será que o técnico de fato está escalando da forma certa? Ou você acha que você pode fazer melhor?
Cuidado com a síndrome de torcedor. Cuidado de achar que você é melhor do que os demais. A Bíblia é um livro extraordinário, porque revela a fragilidade do seu povo, dos seus servos, dos servos de Deus. E ela é extraordinária porque ela não nos vende algo utópico. Deus, de fato, conta com um povo, com seus servos que de fato pecam. A Bíblia é um livro que trata de pessoas feridas. A Bíblia é um livro que trata de pessoas que se decepcionaram. A Bíblia é um livro que trata de pessoas que pecaram. A Bíblia é um livro que fala de pessoas que pediram perdão. A Bíblia é um livro que fala de pessoas que foram restauradas. A Bíblia é um livro que fala do cuidado de Deus, apesar de não merecermos ser cuidados. Valorize o que Deus tem te dado. Continue investindo tempo em Deus, naquilo que é eterno, porque nós já morremos para as coisas do mundo. Os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que é eterno, que está no céu, onde a nossa vida está oculta em Deus. Não é aqui. Aqui, como diz o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros. Vai passar, irmãos. Portanto, a vida é breve, a vida é curta. Viva a vida para Deus e não negocie os valores eternos por coisas transitórias dessa vida. Se coloque de pé, vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajuda diariamente, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Apesar de muitas das vezes relutarmos com tudo isso, relutarmos de fato a viver uma vida de oração, relutarmos a viver uma vida de leitura da Tua Palavra, relutarmos, ó Deus, a viver uma vida cultica, relutarmos, Senhor, a viver uma vida em santificação. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que não somos nada diferente de Esaú. Não somos nada diferente de Davi, de Elias, de Sansão. Deus, nós somos iguaizinhos. Talvez, Senhor, não nos mesmos pecados, mas nas mesmas decisões. De vendermos e negociarmos coisas de valores espirituais e eternos por coisas tão passageiras, que aliviam, que geram prazeres temporários, mas que passarão. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, resolutos, convictos de que vale a pena continuar, Senhor, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, investindo na vida com o Senhor, e não simplesmente, Senhor, tomando decisões por causa do cansaço, por causa, Senhor, das circunstâncias, das adversidades, do sofrimento. Ajuda-nos a mantermos o foco em Ti e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos avançando, perseverando, buscando ao Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de refletir sobre a Tua palavra. Eu oro grato, em nome de Jesus.